Nesta aula vamos falar sobre alguns conceitos a respeito de funções. O primeiro deles se trata sobre o sinal de uma função. Analisando aqui o gráfico de uma função qualquer, como vocês podem ver aqui na figura, tem alguns pontos em que o gráfico ele toca o eixo das abscissas, né? O eixo X, ó, tá vendo? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. A gente chama as abscissas desses pontos de zeros ou raízes da função. Por quê? Porque como vocês podem ver, ó, quando você aplica esses valores de x na lei de correspondência da função, ou seja, na f de x, você vai obter valores para f de x igual a zero, né? E por isso eles vão tocar então o eixo x, ó, tá vendo? Em y, ó, esses pontos eles valem zero. Por quê? Porque eles estão tocando o eixo do x, ó. E os pontos do gráfico que se encontram acima do eixo x, né, ó, como vocês podem ver aqui, ó, essa região aqui onde está passando o cursor, essa outra região aqui, a gente diz então que para essas regiões a função ela é positiva. Por quê? Porque f de x é maior que zero. E para esses pontos aqui, ó, que se encontram abaixo do eixo de x, para eles f de x é menor que zero, então f de x é negativa. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse gráfico temos f de a igual a zero, f de b igual a zero, f de c igual a zero, f de d igual a zero e f de e igual a zero. Por quê? Porque a, b, c, d e e são raízes da função, como vocês podem ver, ó, nesses pontos aqui, né, para esses valores de x, o gráfico da função ele toca o eixo x, ó. E para alguns intervalos, que nem, ó, para x entre a e b, ó, o que vocês estão vendo aqui? Que para esses valores a função ela é positiva, ela está acima do eixo x, ó. Agora, para x maior que b e menor que c, ó, olha aqui, a função, o gráfico dela está abaixo do eixo x, então a gente diz que para esses valores de x aqui, ó, onde eu estou passando o cursor nesse intervalo que vai de b até c, f de x ela é negativa. Para essa região aqui, ó, que está entre c e d, ó, como está falando aqui no texto, ó, para esses valores f de x é maior que zero. Por quê? Porque, ó, o gráfico da função ele está acima do eixo x. Agora, para essa região entre d e e, ó, para x maior que d e menor que e, a função ela apresenta sinal negativo, né? Então f de x é menor que zero. Como vocês podem ver aqui, ó, o gráfico da função está abaixo do eixo x. Então a gente diz que uma função ela é positiva para os intervalos nos quais o seu gráfico se encontra acima do eixo x. A gente diz que uma função é negativa para os valores de x em que o seu respectivo gráfico se encontra abaixo do eixo x. E a gente tem as raízes nos pontos em que a função toca o eixo x. Agora tem uma outra ideia, né, que é a ideia de crescimento e decrescimento de uma função. A gente diz que uma função ela é decrescente quando você aumenta os valores de x, e quando você aumenta os valores de x, os valores de y vão diminuindo, ó. Vejam bem esse intervalo aqui que vai de a até b, ó. A gente está aumentando o valor de x, né, porque a gente está indo para a direita, e para a direita a gente sabe que os valores de x aumentam. E quando a gente faz isso, os valores de y vão diminuindo, ó. A gente começa aqui em cima e termina aqui embaixo, ó. Agora, para o intervalo que vai de b até c, a função é crescente. Por quê? Porque a gente vai de b até c, c é maior que b, né? Porque a gente está indo para a direita, que é o sentido positivo do eixo x. E conforme a gente vai aumentando os valores de x, os valores de y também aumentam, ó. A gente começa aqui embaixo e termina aqui em cima. O mesmo aqui para o intervalo que vai de c até d. A função ela decresce, né, conforme você aumenta os valores de x, né, conforme você caminha no sentido positivo do eixo x, né, para a direita. Os valores de y, ó, eles vão diminuindo, ó, eles começam aqui em cima, terminam aqui embaixo. E
para o intervalo de D até E, a gente vê aqui que a função é crescente, ó. A gente aumenta os valores de x, né? Caminha para a direita no eixo x e a gente começa aqui em D e vai até E, ó, começa aqui embaixo e termina aqui em cima, aumentando os valores de x. Então a função é crescente. Aqui, ó, nesse gráfico f, a função, né, representada por essa curva laranja aqui, ela é crescente nos intervalos de B até C e de D até E, ao passo que f é decrescente nos intervalos de A até B, né, ó, aqui ela é decrescente, e no intervalo de C até D também, ó, como vocês podem ver, ela é decrescente. Então agora, ó, vamos analisar os máximos e mínimos de uma função. Seja A um subconjunto do domínio D e seja x0 um elemento desse subconjunto do domínio D. Imaginando aqui que o domínio dessa função fosse um intervalo que vai de A até E, se eu pegar o intervalo de A até B, esse intervalo é uma parte do domínio dessa função. Portanto, então, ele é um subconjunto do domínio dessa função. Se eu pegar então aqui, ó, o intervalo que vai de A até C, certo? Esse aqui é um subconjunto do domínio, considerando que o domínio é o intervalo que vai de A até E, né? Eu estou supondo isso, no texto eu não falei nada a respeito do domínio, considerando então que o domínio da função fosse todo o conjunto dos reais, ou seja, essa função ela se estenderia por todo o eixo x. Porém, vamos então imaginar que o domínio seja delimitado, ou seja, que o domínio agora ele só vai de A até E, e a gente escolheu aqui para analisar o intervalo que vai de A até C. Se a gente observar nesse intervalo, ó, tem um ponto que ele é o menor valor de f de x possível, né? Ó, ele é o ponto mais baixo dessa curvinha aqui, ó, que vai de A até C. Tá vendo? A esse ponto aqui, a gente dá o nome de ponto de mínimo da função, em que B, né, o B é o x para o qual a gente tem esse f de x menor que todos os outros f de x do intervalo, né, ó, considerando que f de x, né, é igual a y. Quando eu falo f de x eu estou falando de y, e em B, ou seja, para x igual a B, ocorre o menor valor de y que eu estou considerando nesse intervalo, né, nesse subconjunto de D, né, que eu chamei de A. Então, para esse ponto aqui, para o valor de y nesse ponto, a gente dá o nome de valor mínimo da função no intervalo considerado, né, no intervalo que vai de A até C, e o B é o ponto de mínimo dessa função, também considerando esse intervalo aqui que vai de A até C. Então, ó, se para todo x pertencente a A, que ó, o subconjunto do domínio, o domínio é o conjunto que vai de A até E, o conjunto A, que é subconjunto desse domínio, é o conjunto que vai de A até C, aqui ó, o intervalinho que vai de A até C, que é uma parte do intervalo todo, né, que vai de A até E. Para um x que pertence a esse intervalo aqui que vai de A até C, se para todo x pertencente a A, temos f de x maior ou igual a f de x0, então x0 é o ponto de mínimo de f em A, nesse subconjunto, né, como eu já disse anteriormente, e f de x0 é o valor de mínimo de f nesse subconjunto A. Agora, se a gente mudar de subconjunto, agora vamos escolher o subconjunto que é dado pelo intervalo, que vai de B até D. Nesse subconjunto, ó, a gente observa que tem um pontinho que é o maior y que você pode ver para esse intervalo aqui, ó. Para x igual a C, eu tenho aqui o maior ponto dessa curva, o ponto que eu tenho aqui, então, o ponto que apresenta a maior ordenada dessa curva, ó, tá vendo? É o ponto que está acima de todos os outros. A gente chama a ordenada desse ponto aqui, desse pontinho que é o máximo dessa curva, é o máximo dessa função no intervalo que a gente está considerando. A gente chama de valor máximo da função para esse intervalo, e o C a gente chama de ponto de máximo dessa função.
Então, ó, para a função que a gente considerou aqui, A, C e E são pontos de máximo, bastando que a gente escolha os intervalos que a gente vai considerar. Por exemplo, se a gente fosse escolher um intervalo que vai de A até D, o máximo dessa função seria somente o ponto A, porque o ponto C ele é menor que o ponto A, né? Ó, para x igual a C, a gente tem um valor de y menor que o valor obtido para x igual a A. Como a gente vê aqui, ó, o valor de y para x igual a A, ele está acima do valor de y para x igual a C. Então, no gráfico anterior, A, C e E são pontos de máximo, né? Se a gente considerar os intervalos adequados, né? Ou seja, o subconjunto do domínio adequados, né? E B e D são pontos de mínimo, bastando então que a gente também escolha os intervalos adequados, porque eventualmente pode acontecer que B ou D seja um menor que o outro, e se ambos estiverem dentro do mesmo subconjunto, vai ser ponto de mínimo é aquele que apresentar o menor valor para y. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão das simetrias. Observando esse gráfico aqui, que é uma parábola, né? Essa curva aqui recebe o nome de parábola. Para uma função, quando f de menos x é igual a f de x, ou seja, então a gente tem um gráfico simétrico em relação ao eixo OY, né? Aqui, ó, a gente tem o eixo y. Se você posicionasse um espelho sobre o eixo y, seria como se esse lado aqui da função fosse imagem desse aqui e vice-versa, né? Como se tivesse um espelho aqui no eixo y e um lado fosse imagem do outro. Para o caso em que f de menos x é igual a f de x, a gente diz então que f é uma função par. Agora, para o caso em que f de menos x é igual a menos f de x, a gente diz então que essa função é uma função ímpar. E se a gente imaginasse, por exemplo, um espelho aqui, ó, cortando na diagonal o sistema de eixos, ó, por onde eu estou passando o cursor, seria como se esse lado aqui fosse imagem desse, ou vice-versa, esse aqui fosse imagem desse. Então a gente diz que esse gráfico ele é simétrico em relação à origem, né? Então é como se a gente tivesse um espelho aqui, ó, na diagonal, passando pela origem do sistema de eixos. E o que você está vendo de um lado é a imagem do que está do outro, né? São iguais aí em relação a esse espelho, né? Então, nesse caso, que a gente tem uma função que é simétrica em relação à origem dos eixos, a gente diz que essa função ela é uma função ímpar, e a gente vai observar que realmente, ó, f de menos x, ó, f de menos 2 é igual a menos f de 2, ó. F de 2 é igual a 2, certo? F de menos 2 é igual a menos f de 2. Se f de 2 é igual a 2, f de menos 2 é igual a menos 2. E nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, f de 1 é igual a f de menos 1, ó. Ambos possuem a ordenada, né, o valor de y igual a 1. E para 2 e menos 2, ó, a gente obtém o valor de y igual a 4, ó. Como vocês estão vendo, f de menos 2 é igual a 4 e f de 2 também é igual a 4. Aqui, ó, o valor de y para esses valores de x é o mesmo, né?